sobrenatural, religiões, terapias. Começa agora o Spirit Talk. Salve, salve, galerinha do bem! Olá, boa noite! Como é que vocês estão? Tudo jóia aí? Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Sejam todos bem-vindos à nossa live de quinta. Oba! Legal, mais um dia aqui, hein, com vocês. É isso aí! Para quem não nos conhece, eu sou o Drico. Eu sou a Mona. E você está aqui no canal Fraternidade. O canal Fraternidade é um canal que desmistifica o sobrenatural. Exato. Nós trazemos... através dos nossos aparelhos, a comunicação com a espiritualidade, né? Sim. E através dos nossos aparelhos, fazemos vídeos, né? Que documentam que confirmam essa abertura que nós temos aí do mundo espiritual. Sim. E também temos aqui o quadro Espirital, onde trazemos convidados especiais para falarem de assuntos que vocês talvez não encontrem por aí na internet de uma forma... bem dedicada, né? Às vezes na internet você vê um cortinho aqui, um cortinho ali, algumas pessoas falando de uma outra forma e fica tudo meio nebuloso. Então a gente tem por missão trazer convidados especiais para falar sobre o sobrenatural, religiões, terapias. Exato. Então tudo que você vê aí, vem aqui que você encontra na íntegra, tá bom? Mesmo. Com um verdadeiro respaldo aí da espiritualidade e dos nossos convidados que chegam aqui para abrilhantar aqui o nosso canal. Opa. E o que mais? Não te ligaram hoje? Ah, o YouTube, né? Caramba, o YouTube. Pessoal, vocês não sabem como que é o YouTube. Esse algoritmo aqui, ele é... Vou te falar, eu quase falei um palavrão aqui agora. Não pode. Mas então, pessoal, o YouTube obriga a gente a pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir, compartilhar. Por que a gente sempre pede isso? Acho que fica até maçante, né? Toda live. Sim, mas tem que ser. É verdade. É só assim que o YouTube reconhece que vocês estão gostando, né, do nosso trabalho, do nosso conteúdo e nos apresenta para mais pessoas, né? Então a gente cria uma dimensão maior para levar aí a nossa mensagem, para levar aí as nossas lives, o nosso conteúdo. Sim. E vocês nos ajudam a ajudar vocês. Exato. Beleza? Combinado? Então, Opa. se inscreva, aqui tem um botãozinho se inscrever, aquele joinha bonitinho, que fica aqui, ó, joinha legal. E compartilha aí com o pessoal da botia, pessoal o pessoal da funilaria, da mecânica, do beach tênis, pros inimigos, grupo da família, aquele grupo da família que tem aquelas 6 tias que manda mensagem todo dia. Ai, bom dia! Entendeu? Aquele grupo lá, você indica a gente lá também. Exato. Combinado? É isso aí. Também participa aqui do nosso chat aqui, deixando suas perguntas, comentando aqui a nossa live também, que vocês estão achando, tem alguma dúvida, que mais para frente aí, a gente passa também para conversar um pouquinho com vocês. Sim, combinado? Sim. E aquele recado lá, Mona, que você sempre traz aqui pra gente. Hoje você não esqueceu. Não, eu tô com o roteiro hoje. Hoje eu tô com o roteiro. Você tá com o roteiro? Tô com o roteiro hoje, não vai ter problema. Entendi. Já vou até colocar aqui, ó, já até sei qual que é o recado. Com certeza, né? O nosso momento fraternal, todos os dias, às 7 horas da manhã. Pílulas de otimismo para a gente começar o dia bem, com pensamento positivo, mensagens positivas, né? Então, todos os dias, às 7 horas da manhã, momento fraternal. Na onde, Drico? Aqui neste canal, shorts diários, a partir das 7 horas da manhã, com aquela mensagem especial para que você levante no alto astral, tenha um dia maravilhoso, né? Sim. Seguindo aí, porque a gente tem muitas coisas no dia a dia que às vezes deixam a gente frustrado, né? Então, uma mensagem de otimismo logo de manhã realça aí o nosso bom astral e a gente passa pelos obstáculos tranquilinho. Opa! E também, para quem é de TikTok, Instagram, lá no @Momento Fraternal. Se vocês seguirem a gente lá, o mesmo conteúdo lá, você vai rodando o feed lá, de manhãzinha você vai ver a nossa mensagem lá. Sim. Combinado? Opa! Certíssimo. Certíssimo. Também lembrar vocês que essa live vai ficar salva aqui, né, no nosso canal. Depois vocês podem compartilhar também sem nenhum problema.
E também as redes sociais da nossa convidada também estão todas na descrição dessa live aqui. Exato. E nossa live tá boa. Chique. Chique no último. E é isso aí, sem mais delongas, vamos iniciar aqui o Oba! nosso bate-papo de hoje. Vamos! Muita coisa legal para a gente conversar, né? Pessoa especial também. Com certeza. Vocês nem adivinham quem é, vocês nem viram a thumb, entendeu? Não, ninguém viu. Deixa para lá, vamos apresentar. Agora vocês fingem que não estão sabendo quem é, combinado? Isso mesmo. Então, nossa convidada de hoje é médium de cura, bruxa cósmica e terapeuta sistêmica. Seja bem-vinda, nossa convidada de hoje, Ana Lu Villanova. Boa noite, Ana Lu. Olá. Boa noite. Que alegria poder estar aqui. Alegria toda nossa, um prazer recebê-la aqui em nosso canal. Você aceitou nosso convite de bate-pronto e a gente ficou muito feliz em receber você aqui para falar um pouco desse tema aí, desse assunto, né, Ana Lu, que é tão pertinente, aí todo mundo já ouviu falar, ou tem um parente que já teve algum benefício do nosso tema aqui, que é a mediunidade de cura, né? Então, é muito legal falar sobre isso e também desmistificar muita coisa, né, que a gente vê, nem eu falei no começo aqui, a gente vê na internet, e tem muita coisa, às vezes, falando bobeira, né, e as pessoas acabam tendo, de fato, um lugar para se inteirar mesmo do que é o assunto, né? Exato. E às vezes até perde o benefício de estar utilizando aí, né, a mediunidade de cura para ajudar nos seus males, né? E eu acho que é isso, né? Acho que a gente vai bater um super papo aqui hoje falando sobre isso, né, Ana Lu? Então, prazer recebê-la aqui. Obrigada por esse espaço, por a gente ter essa informação, né, vinda através de mim, que sou um canal. Acredito muito que a mediunidade, ela é como uma rádio e uma música. Muitas vezes a gente precisa sintonizar o nosso instrumento para a gente ouvir a nossa música, ao invés de ouvir o barulho que muitas vezes fica na nossa cabeça ou na nossa energia quando a gente não sabe como lidar com a mediunidade. Exatamente. E a gente sempre, quando o convidado é a primeira vez que vem aqui, a gente gosta de saber um pouquinho sobre o despertar, como que passou, a vida espiritual passou a fazer parte da sua vida, né? Sim. Através da espiritualidade, como você se descobriu médium e também seu trabalho com a terapia também. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para a gente. É uma história longa, mas muito especial, porque desde criança eu tenho sensações e percepções que, ao longo da minha maturidade, eu fui percebendo que isso era mediunidade, que era sensibilidade e tudo mais. Quando eu era criança, eu gostava muito de fazer massagem nos pés dos meus pais, gostava muito de tocar as pessoas, e eu fazia uma massagem nas costas do meu avô, e ele dizia, nossa, você tirou a minha dor, né? Ele dizia, nossa, estou me sentindo tão bem. Então, aquilo era um agrado para mim muito grande, mas eu não entendia o que era aquilo. Eu, com 11 anos, comecei a ler Almanaque do Pensamento, me interessar sobre pedrinhas, incensos e os horóscopos das revistas teens. Tudo aquilo era muito familiar para mim. Sempre gostei de falar com pessoas mais velhas, sempre me interessei em saber além do óbvio. Eu tinha como se fosse uma programação na minha cabeça. Hoje estou falando com a minha adulta, né? Mas a minha criança, quando ouvia certas conversas, ela entendia certos padrões, certas conexões com problemas, traumas, pessoas. E eu queria, de uma forma muito sutil, alinhar tudo isso. E as pessoas diziam, Nalu, sai daqui, né? Isso daqui é papo de adulto. Olha, não se mete, você é só uma criança. E eu fui percebendo que eu tinha que silenciar as minhas opiniões, tinha que reduzir a minha capacidade de conexão para caber num contexto. E assim eu vivi a minha adolescência, assim eu fui para a vida adulta, e eu fui percebendo que alguma coisa estava estranha em mim.
Quando eu tinha 20 anos, eu estava morando no Chile, e eu estava morando com meu namorado, que é o meu atual marido, e eu sentia coisas diferentes por estar fora do contexto familiar que eu vivi. Então, eu comecei a estudar o Ho'oponopono, a perceber, porque eu estava longe aqui do Brasil, então precisava de alguma conexão que me fizesse sentido. Porque desde criança, meus pais sempre me levaram em centros espíritas. Eu frequentei o Perseverança em São Paulo, por muitos anos, frequentei alguns médiuns que acompanharam a nossa trajetória familiar, então eles sempre diziam, essa menina aqui, ela é especial, essa menina aqui, ela é uma médium e tal, só que meus pais talvez não tinham tanto preparo para um desenvolvimento, ou de repente uma bagagem, né, para poder me dar o que eu precisava. Então, lá no Chile, eu comecei a despertar para esse lado mais de autoconhecimento, de entender onde que eu estava, onde eu queria estar, e toda essa abertura, vamos dizer, esse foi meu segundo despertar. O primeiro ali foi inato, né? Aquela coisa que involuntária, que veio com a minha programação da minha alma. Depois, aos 20 anos, apareceu alguma coisinha aqui, só um minutinho. Depois dos meus 20 anos, eu percebi que eu precisava expandir, então me casei e minha mãe disse, filha, eu estou com câncer, e ela ia fazer uma cirurgia espiritual à distância. Então, lá do Chile, eu sentei no chão, eu coloquei tudo de forma intuitiva, um vasinho de plantas, uma velinha, um incenso, e eu comecei a conectar naquele momento que eu estava lá, que ela estava aqui no Brasil, e de repente eu estava pendulando, eu estava vibrando, aquilo foi, nossa, gente, que é isso? Meu corpo vai sair voando. Então foi a segunda conexão forte com a minha espiritualidade. Mas isso tudo estava de uma forma amorosa, até que a vida dá uns trancos na gente para despertar. E eu, aos 23 anos, fui mãe, eu gestei uma criança cristal, para quem é do mundo dos doidinhos sabem, né? Que tem alguns níveis de consciência. Eu sou índigo e eu gestei uma criança cristal. Então, quando eu estava gerando aquele ser de luz, a minha mediunidade aflorou de uma tal forma que eu não tinha mais como fechar. Então, eu fui diagnosticada... isso mesmo, né? A gestação, ela meio que modifica, né, a mediunidade, aflorando mesmo, né? A maioria das pessoas que a gente conversa, né, elas falam dessa forma mesmo, que a gestação, ela muda, né? Porque você está, né, sendo casa de um ser em desenvolvimento. Então, quando a gente tem essa sensibilidade, as pessoas que têm essa mediunidade mais inativa, não tem para onde correr. Ou você trabalha com ela, ou você desliga o teu rádio para não ouvir mais nenhum barulho, né? E aí, depois dessa primeira gestação, eu estava muito fragilizada, que pode ser interpretado como uma depressão pós-parto, mas também... eu comecei a procurar coisas além da medicina tradicional. Então, eu fui num centro tomar um passe e falaram que eu precisava fazer um tratamento espiritual para me alinhar, para estar bem. E aí eu fui fazer uma apometria. Quando eu fui na apometria, eu incorporei. E para mim foi um choque, porque eu falei, gente, o que é isso? O que está acontecendo comigo? Eu saí de lá, eles falaram, não, fica tranquila, você incorporou, você vai desenvolver tua mediunidade, me deu um tapinha nas costas e falou, vai estudar. Eu fiquei em pânico. Eu tinha 24 anos, eu falei, o que eu vou fazer? Por onde eu começo? Eu falei, ok, Livro dos Espíritos, né? De Allan Kardec, vamos lá ver o que é. E comecei a consumir Chico Xavier, ao kardecismo, e por um lado isso me trazia respostas, mas pelo outro,
o pessoal estava batendo na minha escola. Eu falei, e aí, você abriu esse portal, e aí, vai fazer o quê? Vai ficar estudando? Então, todas as vezes que eu ia em centros espíritas, era impressionante, porque eu incorporava. E aí eles falavam para mim, olha, você precisa desenvolver sua mediunidade. E eu realmente comecei a desenvolver minha mediunidade e perceber que não só a incorporação, que na verdade não era uma incorporação, era uma psicofonia, né? Eu tinha essa habilidade de ouvir, de perceber, e com o meu desenvolvimento foi a psicofonia, a sensibilidade, a intuição, o toque de cura, e também eu psicografei em um desenvolvimento mediúnico. Percebi que quanto mais eu ia além, mais eu conseguia acessar as minhas potências. E esse despertar, ele veio no tranco, né? Não tive uma escolha, de fato, a não ser poder lidar com o instrumento que eu tinha e perceber que a vida, ela é muito abundante quando você entra no fluxo da abundância, que é reconhecer o ser que você é, perceber todas as suas fragilidades e qualidades e trazer luz para tudo isso. E eu fui indo, as terapias foram vindo para mim como um caminho de desenvolvimento, de curiosidade, até que eu me encontrei na constelação familiar. E aí eu falei, o código da minha cabeça, quando eu era criança, era isso. Que legal. Olha, Eu constelava com a minha cabeça. Caramba, e você vê como que não tem como não falar que existe vidas passadas, né? Quando você criança, você já tinha isso tudo pronto em você, né? Ninguém te falava, ou ninguém teve tempo, orientou para teve tempo hábil para te orientar para você ser, para você entender isso, né? É uma forma natural, né? É uma coisa que nasceu contigo, né? Então não tem como falar que não é de outras vidas, né? Bem interessante esse relato, né? E com mais de 20 anos. E aí as coisas foram acontecendo para mim, e a bruxaria veio em meados de 2017, 2018, quando eu comecei a tomar mais corpo de quem eu era, dar mais permissão para as minhas capacidades. E eu fui me envolvendo nessa bruxaria natural, através das ervas, da natureza, olhar para a lua e entender que ela está ali, quietinha, mas ela movimenta tudo. Começar a me conectar com o sutil trouxe para mim um entendimento de quem eu sou. E por isso a bruxa que eu falo ser, que eu me coloco nesse lugar de mulher sábia, nessa nomenclatura de eu sei quem eu sou, eu acessei os meus poderes, reconheci que muito do que eu sei não é dessa vida, e eu estou aqui a serviço não só da espiritualidade, mas também do que eu acredito que a humanidade, o mundo precisa para transformar através das palavras, através do meu processo de toque de cura à distância, porque hoje em dia eu não consigo estar fisicamente com as pessoas nos meus tratamentos, mas de forma telepática, intuitiva e magnética eu mando vibrações e sensações de cura para o campo da pessoa. É coisa de doidinho. Não tem explicação. É legal você falar isso, porque corrobora com tudo aquilo que a gente vê, né? Sim. Tudo aquilo que a gente sente, tudo é energia, né? Exato. Como a gente vem conversando, né? Tudo é energia, né? E a maioria das pessoas que passam por aqui falam dessa forma, e em diferentes jeitos de falar, mas é a mesma coisa, né? Sim. Energia é tudo, né? A gente é energia, né? E é legal você falar da bruxa, porque desmistifica também, né? Porque o pessoal acha que você monta numa vassoura, que você tem um caldeirão em casa. Não, eu tenho um caldeirão que representa o lugar em que eu ativo os meus poderes. Então, aqui eu tenho a folha de louro, a erva de alecrim, porque energeticamente, quando eu preciso acessar dentro da minha energia,
a minha imaginação vai para cá. Uhum. Então, de uma forma muito intuitiva, telepática, ativando todas as conexões mentais e espirituais, eu acesso aqui toda essa cenografia, são os elementos que eu tenho força e que me ancoram no lugar que eu quero chegar. Então, eu não preciso colocar um fogo aqui, uau, fazer um teatro, não. A bruxa no ser bruxa, no ser consciente, no sentir o poder da terra, sentir o ar como está, é algo assim transcendental. Olha, Maravilhoso. E é bom também a gente tocar nesse assunto, porque às vezes as pessoas acham, que nem eu vejo você frisa lá bem nos teus posts, né, no Instagram, que você não faz amarração, que você não faz algumas coisas que, evidentemente, seria trabalho de uma bruxa, né? Sim, uma bruxa... Tem pessoa, a gente não está aqui para criticar, mas está falando que para entender como é o ser bruxa, no seu caso, né? De uma forma mais sutil, né? Sim. E nem você fala ser bruxa cósmica. Você trabalha com energias, a energia da cura, a energia da natureza. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Sabe quando a gente procura um médico? Alguém indica um médico para a gente. E fala, olha, vai no fulano, porque fulano, nossa, ele é ótimo, ele vai dar aquilo que você precisa. Uhum. Eu sou uma médica da alma. Legal. E eu não sei te explicar o que eu faço exatamente. Eu simplesmente sinto, me concentro e intenciono muito onde eu quero chegar. E muitas vezes eu ultrapasso camadas muito grossas, que às vezes as pessoas colocam para não receber ajuda, e quando eu vejo, depois de 2, 3 meses, vem aquela notícia, Nalu, o que você fez comigo? Não sei. Te ajudei. Muito legal. Eu acho que você não se queria tão bem quanto eu te quero bem, então... Né? E a gente vive hoje num mundo assim mais levado para as vibrações negativas, né? Sim. De tudo quanto é jeito, né? E quando você recebe uma energia positiva assim, né? Uma energia de se tá próxima aí do espiritual, né? Da espiritualidade, também aquelas boas vibrações que emanam de seres de luz como você, né? Que traz isso para a vida das pessoas. É um bálsamo, né? Uma coisa, é uma energia de cura mesmo, né? Tira a pessoa daquele cataclisma que ela está vivendo e coloca ela num patamar diferente, né? Eu percebi que através do meu atendimento online eu conseguiria ajudar muito mais pessoas do que trabalhar no corpo mediúnico de um centro espírita aqui perto, que eu, por sinal, adoro, tenho uma estima assim muito grande. Eles têm um trabalho muito sério. E esse centro, ele me deu o espaço para eu poder ser quem eu sou. E isso foi muito importante na minha vida, porque os centros espíritas, geralmente, eles colocam a gente para ser primeiro doutrinado e depois experienciar a espiritualidade. E nesse centro, ele em específico, né, o dirigente da casa, Dr. Newton, ele disse, você já está pronta, podemos começar? Legal. E ele me deu espaço para manifestar o que eu já sabia, acessando o que eu precisava acessar. E foi muito especial para mim, porque ele olhava para mim e ele dizia, você parece um maestro regendo uma orquestra. Quando que eu ia ter essa experiência de poder sentir, perceber numa egrégora maravilhosa de cura, perceber que eu era uma médium de cura no lugar certo, no momento certo, fazendo o que eu precisava fazer. Ó, só de falar, minha mão já fica quente. Que maravilhoso. E é legal você falar isso também, porque a gente fala de algumas religiões que têm dogmas e que a gente não está criticando, só está comentando, né? Sim. E que, claro, tem suas vertentes e é diferente aí da espiritualidade, do espiritismo, enfim. Mas a gente enxerga também em alguns centros espíritas
há uma barreira também, né, que repreende tais coisas, né? Que nem o nosso caso aqui, a gente trabalha comprovando através dos nossos aparelhos eletrônicos o mundo espiritual, né, através da comunicação. Então a gente já sofreu preconceito aí de alguns centros espíritas, né? Porque alguns falam que a comunicação com espíritos não existe fora do centro. E a gente está em meio aos espíritos, não tem como você não comunicar com os espíritos. Estamos convivendo junto com eles, né? De uma forma ou de outra, eles estão junto com a gente, né? Como diz o professor Wagner Borges, né? Semelhante atrai semelhante. Então, dependendo da forma da gente pensar, a gente atrai determinado tipo de espírito, mas eles estão constantes à nossa volta. Você sofreu esse tipo de preconceito também pelo seu trabalho? Claro. E também senti muita restrição de poder manifestar quem eu era através de uma religião. Hoje em dia eu tenho conhecimento de algumas religiões, mas não sigo uma religião, eu sou conectada com o divino. Nessa fonte que nos mantém vivos todos os dias. Nessa fonte que dá água para banhar, para se alimentar e fazer a nossa comida. Então, se o Criador manifesta através da natureza e de todas as coisas que estão em completa sintonia com o Maestro lá em cima, qual religião poderia traduzir essa grandiosidade? Acredito muito que as igrejas precisam de seguidores, que precisam desse veículo da palavra de Deus, para poder doutrinar as pessoas, porque se não fossem as igrejas, como seriam os seres humanos? Creriam em quê? Fariam o quê? Qual seria o discurso de fé? Então, eu acredito muito que as religiões, elas estão como grandes escolas de espiritualidade, mas que, por influência de poder, ganância e muitos seguidores, muitas vezes se tira um pouco do que é espiritual, que é a nossa tradução aqui na Terra, somos seres espirituais encarnados, e está mais no carnal, no pecado, no certo, errado, no pode, não pode, de acordo com julgamentos e condutas que cada igreja determina ser. Né? E se a gente parar para pensar que lá do lado de lá, como a gente vê nas nossas comunicações, não existe essas barreiras de religião, eles trabalham da mesma forma, né? Entidades de Umbanda, mentores espirituais, socorristas, estão trabalhando da mesma forma e sem barreiras, né? Todo mundo em busca de um só ideal, né? Que é o ideal do amor, né? De abraçar as pessoas, como é o seu caso, né? Quando você traz essa luz para dentro das pessoas, né? Isso é maravilhoso, né? E aqui também a gente já trouxe vários amigos também, pastores, padres, de outras religiões também, que têm uma cabeça super aberta, né? Que se integram muito facilmente, né? Com outras religiões, com pensamentos contrários, e que vivem harmoniosamente. Isso seria que nem disse Chico Xavier, né? No futuro a gente vai ter uma fraternidade, né, para unir todas as religiões. Que futuro Chico Xavier preveu? Quantos anos vai precisar? Tomara que esteja perto, né? Vamos pensar positivo. Meu Deus, eu às vezes falo com as pessoas, por que a gente está andando para trás? Por que a gente está perdendo o tempo precioso da nossa encarnação? Do nosso tempo, espaço da vida aqui na Terra, não faz o menor sentido. A gente ficar no sofrimento, não faz o menor sentido a gente querer vingança, querer justiça para certas coisas, ou querer tirar do outro o que é do outro. E essa desigualdade, ela só vai crescer, porque o ser humano não pensa nele, ele pensa no outro. Se todos nós tivéssemos o autoconhecimento lá da escola, soubéssemos a nossa função dentro de uma sociedade, porque cada um é um pininho. Nós somos um pininho de uma grande engrenagem que funciona todo mundo em harmonia. Então,
Acredito muito que se cada um soubesse o seu potencial, o seu propósito, não existiria tanta rivalidade, tanta dualidade, porque eu sei que o que é meu vai chegar para mim. Porque eu sei e confio de que Deus, assim como me deu um corpo e uma alma, para o meu irmão também, para o meu amigo também, para o meu vizinho, estamos todos aqui na mesma seara. Não tem o mais rico, o mais pobre, o branco, o preto, não existe isso. O que a gente ganha é roupa, né? Uhum. Sim. E eu acredito muito que, falando da mediunidade de cura, tem surgido cada vez mais pessoas despertando, pessoas se conectando com querer curar, com querer ser curandeiro, com xamanismo, porque tem um resgate muito importante a ser feito. E eu acho essencial. É claro que nem todo mundo vai ser terapeuta, pode até tentar, mas o que a gente precisa entender é que ser terapeutizado é um caminho de felicidade. Saber o que devemos fazer, qual que é o nosso lugar, a nossa comunicação, o que nós vamos fazer da vida, tudo isso é um mecanismo de felicidade muito mais conectado com o divino do que a gente ficar no cronograma da vida. Verdade. Com 7 anos eu faço isso, com 15 anos eu faço isso, com 21 anos eu faço isso, e assim passa a vida com um relógio, com um script, que alguém falou que é assim que tinha que ser. E a vida passa aqui, a vida terrena passa muito rápida, né? Você falou do corpo, nem o corpo a gente leva, né? Ele fica aí também, né? A gente não leva nada. Ou melhor, nós levamos o quanto de amor amamos e o quanto de amor fomos amados. Verdade. E você também falou, tocou um ponto ideal. Às vezes nem todas as pessoas vão conseguir ajudar as outras dessa forma mais coletiva, né? Sim. Através da terapia. Mas elas podem fazer a sua terapia, né? Procurando terapeutas como você, para fazer a sua reforma íntima também. Se ajustando já é um grande passo, né? E você poder tocar, às vezes, o vizinho, um amigo, às vezes um sorriso, um abraço, você consegue modificar, né? Você quebra aquela estrutura do sistema, daquela coisa fechada, né? De só ser mecânico, né? Acordar, trabalhar, dormir, né? Comer, aquelas coisas que a gente faz até de olho fechado, né? Então, acho que você modificando a sua estrutura, você vivendo de uma outra forma, você pode ter perceber que os vizinhos, os seus amigos do trabalho vão falar, nossa, aquela pessoa está diferente, né? Porque você incorporou essa energia positiva para dentro de ti, né? E a energia positiva, ela acaba trazendo uma reconexão mesmo com tudo. Você começa a perceber coisas que antes não faziam sentido e hoje faz. Eu costumo dizer que despertar é a mesma coisa que ter um filho. O que antes te preocupava, hoje já não te preocupa mais. E coisas que antes passavam batido, hoje você fala, opa. Então, eu vejo muitas pessoas despertando, e eu gosto muito de despertar as pessoas na porrada, eu brinco. Porque, assim, é no amor ou na dor. A gente tem que despertar na porrada, porque eu não estou disposta a ver pessoa patinando na vida, perdendo tempo com coisas que são administráveis, como, por exemplo, atendo muitas mulheres com problemas de relacionamento, que o homem deixou, que terminou, que traiu. Eu falo, tá, e aí? Esse foi um cara. A gente tem 200 almas gêmeas numa encarnação, pelo amor de Deus. Vamos procurar. Então, é trazer essa possibilidade de sentir, de perceber que a vida continua apesar das dificuldades, apesar das experiências que a gente, às vezes, fica paralisado. Na luta ou perdida, eu falei, onde você se perdeu? Vamos lá. Onde você estava? Ah, aqui. Não, você não se perdeu. Você se livrou daquele caminho todo esburacado, ferrado, que não faz sentido. Na Lu, perdi o emprego, você não faz ideia, eu tô mal. Falei, você já estava infeliz já faz um ano? O sistema, todo emaranhado energético do que você estava mentalizando, querendo, ele expulsou você.
Eu costumo dizer que os alinhamentos sistêmicos, eles são grandes bênçãos na nossa vida sempre. Porque, às vezes, alguém que bate o carro, minha cliente falou, eu sou tão cautelosa, eu sou tão certinha, bateram no meu carro. Eu falei, aí ela, o que eu tenho que aprender com isso? Eu falei, nada. O que o cara tem que aprender com isso? Às vezes, para você não é a lição, e para o outro é a lição. Só que a gente se cobra muito, né? O que eu preciso aprender com isso? Às vezes não é para você a lição, você só estava ali fazendo parte do teatro, né? Do cenário que precisava trazer. Numa sala de aula com 30 alunos, tem um professor, mas às vezes o professor está ali, ele aprende muito mais com uma referência do aluno do que em 10, 15 anos de profissão. Então, quando a gente se permite essa troca e entender que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas para se desenvolver, para aprender, a gente incorpora a espiritualidade, a consciência, a expansão de consciência e quem nós somos, não mais de uma forma reativa, reclamona, mas sim olhando, ok, o que eu faço com isso? Não é meu? Então, tchau, liberei. É verdade, e a gente vive isso diariamente, né? A gente vê, às vezes, o desespero que a gente tem para certas coisas, a coisa vai acontecer da mesma forma se a gente não se desesperar ou se desesperar. Então é melhor viver, né, de uma forma mais tranquila, com menos estresse, para que você possa aí superar, né, os obstáculos, porque vai ter, né, de qualquer forma, os obstáculos, eles irão existir, né, de uma forma ou de outra, né. Na pandemia, a gente teve um surto de pessoas em desespero por não saber o dia de amanhã. Verdade. E muitas vezes informações são ocultas justamente por esse caos. Vou falar uma coisa polêmica aqui. Extraterrestre, né? Manifestações de outras dimensões que vêm ajudar a gente, inteligência artificial. Sei lá, né? Às vezes a gente está aqui, mero ser humano, aí de repente vem uma inspiração. Nossa, se eu fizesse algo, uma conexão assim, criasse o Bluetooth, nossa, olha que legal esse corte a laser. O ser humano que, né, come, caga, fez isso. Verdade. Quantas vezes, né, a ideia na sua cabeça? A gente está, de repente, tampando o sol com a peneira, a gente está, de repente, a sociedade oculta muitas coisas. Tem até um documentário na Netflix, não sei se vocês já viram, que fala de OVNI. É na Netflix? Eu acho que, será que na Netflix? Apesar de eu gostar muito do assunto. Não, é interessante, porque fala que todo o governo americano, já há muitos anos, acho que, sei lá, 40, 50 anos, já tem referência, já tem dados e tudo, e prefere não falar para não causar justamente o efeito pandemia. E que muitas vezes eu evito falar de certas coisas no meu trabalho também para não causar um efeito pandemia. A pessoa... Não, gente, a morte não existe. Todos os dias a gente morre para nascer num novo dia. Você vai ficar como com isso? Né? O apego ao corpo, o que é isso? Quando você é energia. Então, você nunca mais vai perder o tênis que calçava 34, você vai ficar apertando ali, porque é o seu tênis, seu xodó, e seu pé vai entortar porque você não quer evoluir. A passagem aqui, né? A passagem aqui na nossa vida, na nossa existência, eu acredito que é só um capítulo da nossa experiência. E quanto mais a gente vive ela bem, mais estrelinhas a gente ganha quando vai para o céu. Verdade. E a gente falando, você falou muito também da mediunidade de cura, às vezes as pessoas deturpam essa não sabem muito o que é, né? E às vezes, porque às vezes vê na televisão, às vezes um médium utilizando de tesoura, agulha,
como acho que era feito no passado, né? Uhum. E acha que para você ser curado através da mediunidade é preciso esse tipo de coisa, né? E às vezes não sabe que tem outras maneiras. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Ana Lu, como que é o seu trabalho e como que é a mediunidade de cura para que as pessoas saibam e tenham acesso também, né? Uau, isso daqui é um oceano de informações. A gente sempre vai ter histórias antigas, reais, e histórias antigas que foram contadas por pessoas que criaram um contexto para que isso fosse real. A gente tem na nossa história religiosa muitos mitos, muitos ritos, muitas proibições, porque ser curandeiro, o que é ser curandeiro? Está sobre quem? Sobre a medicina? Sobre a religião? Então, é a benzedeira, é mais suave. Vamos pegar um galinho ali de arruda e fazer, né, o Pai Nosso, que Deus te limpe, que limpe seu corpo, que você fique bem. São afirmações positivas, usando o poder das ervas, da intenção, conectado com a espiritualidade dela, mas de uma forma mais sutil. Antigamente, se recorria a muitas benzedeiras. Isso é mediunidade de cura. Quando a pessoa entende que ela tem o poder de transformar o corpo, a voz, a mão, a intenção dela. Quantas vezes a gente... o chazinho da minha avó, nossa, cura qualquer dor de barriga. Você vai ver um chazinho porcaria de camomila que ela pôs lá para ferver. Mas a vovó, esse chá vai te curar, minha filha. Toma. Ela tomou, ela creu, faltou a palavra agora. Acreditou. Ela acreditou e isso aconteceu. O poder da mente em crer traz muita cura para a gente. A mediunidade de cura para mim, ela passou por vários estágios. Quando eu era pequena, eu usava muito as mãos. Depois eu entendi que eu tinha uma comunicação com as pessoas no colégio. Eu falava coisas interessantes, eu conseguia desenvolver conversas curativas. Então, eu fui entendendo que eu poderia curar diversas formas e em camadas diferentes. E hoje, com o meu trabalho, que acaba sendo exclusivamente online, para poder atender a demanda de pessoas de todo mundo, eu canalizei através da minha intenção que as minhas palavras são curativas e o poder da minha mente, através da conexão de glândula pineal e todas as camadas sutis do meu corpo, eu mando vibrações de cura para essa pessoa. Meu atendimento não é não tem nada disso. Eu simplesmente vou conversando aqui com um bate-papo, assim como eu entrei aqui nessa live, já mandando vibrações de cura para todas as pessoas, sentindo aqui no ao vivo ou quem assistir depois. O poder da minha mente através da conexão espiritual, em que tudo que eu falo, tudo que eu vibro, não é visto a olho nu. Mas o meu vibrar de coração, a minha intenção, acaba sendo o meu jeito de tocar música na minha rádio. Mas conheço muitos lugares que fazem a cirurgia espiritual, que usam a roupa branca, que usam de elementos, seja a selenita, seja uma ponta de cristal, seja uma tesoura ali. Cada médium, cada músico usa o seu instrumento. Verdade. Que legal. E assim traz o que é real. Às vezes tem um médium poderosíssimo que ele só fala, está feito, ele não precisa nem falar o que ele fez. Ele já colocou no campo ali toda a vibração, tudo que a pessoa precisava. Eu, quando era criança, tinha um médium que ele ia fazer passe em casa e meu pai e minha mãe diziam que ele era super, assim, magnífico, uma pessoa muito iluminada. E ele conversava no bate-papo, assim, aí ele fazia imposição de mãos e pronto. Fiquem com Deus, façam o evangelho. E para ele era dessa forma.
Eu já sou mais solta, eu gosto de brincar, eu dou umas porradas para quebrar energia, eu trago o riso para trazer, para soltar os chakras. Então, com tudo que eu fui aprendendo, personificando quem eu sou, eu, eu tenho esse meu trabalho que eu não sei explicar. Mas como você falou que tudo é energia, né? Sim. Depende aí de vários fatores, né? De religião, pessoa para pessoa, né? Que nem você falou das benzedeiras. Aqui perto da nossa cidade nós temos Franca, que tem o IMA, que é um Instituto de Medicina do Além, que faz João Berbel, que é o médium lá, faz um trabalho magnífico, atendendo milhões de pessoas, né? Sim. Através também, né, da cura, tanto fitoterápica quanto pela sua energia, através de um espírito chamado Ismael Alonso, né, que ele faz as curas naquele local. Nós temos também, às vezes até um amigo nosso, que a gente chega no local, né, Ana Lu, e a gente já sente a vibração tão positiva dele que a gente muda, né, a nossa vibração também. Ele tem esse padrão, né, através de uma conversa, que nem você disse, né, de mudar a nossa vibração. Nós temos aí vários elementos, né, que fazem com que a gente modifica não só o nosso corpo, né, a nossa mente, mas também o nosso espírito, né? Acho que isso é importante dizer, porque às vezes as pessoas, pelas religiões ou por algumas coisas que limitam ela, às vezes tem medo de procurar, tem receio de procurar um profissional como você e ser, às vezes, que nem você falou, trazer essa coisa da religião, do dogma, que alguns lugares é presente para dentro dela. Então, às vezes ela até evita, né, de Sim. procurar. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso para desmistificar, né, para a pessoa ter acesso a esse benefício, né, Ana Lu? Eu escolhi não falar de religião no meu trabalho, eu falo de espiritualidade, do quanto pode ser simples ter uma espiritualidade leve, o quanto pode ser acessível ter um autoconhecimento inteligente, através das ferramentas que eu estudei, através de tudo que eu acessei dentro de mim. Eu acredito que é possível qualquer ser humano vivo viver uma transformação na vida. Precisa querer, precisa fazer por querer e estar disposto a tomar umas porradas. Porque despertar é muito desafiador. Porque você sai de um padrão mental que você estava acostumado. Você começa a acessar informações que você fala, gente, onde estava escondido isso? Né? É uma faxina, né? Tesla 369, Jesus, a geometria sagrada, meu Deus do céu, Ho'oponopono, meu Deus, a Japamala. E aí você vai, calma, tá tudo aqui nesse exato momento, a gente só precisa acessar. E muitas vezes entender que o meu despertar vai ser diferente do despertar da minha irmã, do despertar da minha amiga, ou até mesmo dos meus filhos. Eu não sei se meus filhos vão despertar, porque tem que querer. Porque a partir do momento que a gente toma a pílulazinha do Matrix, ver ou não ver, Senhor, não dá para desver. A gente pode viver fora da Matrix numa condição automática, isso também é possível. O medo também paralisa, né? O medo bloqueia, né, as pessoas. Às vezes até tem essa vontade, mas o medo, ele paralisa, né? Com a minha experiência, eu percebo que as pessoas que despertam, elas são empurradas do penhasco. Elas não falam, eu quero ter um despertar espiritual. Deus, me ilumina, eu quero evoluir. Não, Deus vai fazer assim, Deus! Por aí. Aí você vai falar, gente, eu preciso de uma corda, eu preciso sair, eu tô no fundo do poço, meu Deus do céu. Por quê? A gente só cai nesse lugar quando a gente está vivendo fora da nossa realidade. Hoje em dia, até que tem crianças que já acordam, né, muito mais cedo, que despertam muito mais cedo, que tem uma escola Waldorf, uma escola Montessori, que já tem um ambiente que propiciona, né, toda... É diferente. Mas 99,9% da população está indo para o despertar através do penhasco. E aí, a gente está lá embaixo, né? Machucou? Calma. Vamos aqui, vamos lá.
Não se preocupe, todos nós já caímos um dia. Eu falo assim que a pandemia, pelo menos com que a gente conversa, e também a gente sentiu isso, porque nós somos frutos da pandemia, vamos Sim. falar assim, né? O nosso canal, a nossa missão, a gente, que nem você falou, foi meio empurrado para isso, o tanto que a gente relutou, resistiu para não fazer esse trabalho nosso, e a gente meio que foi empurrado após a pandemia, né? E que nem a gente não gostaria de ver mais assunto espiritual. De repente, a gente está assistindo um canal de culinária que a gente gosta, né? Exato. Aí tem uma senhora lá do Japão que nunca falou nada sobre isso, né? Ela só faz a receita do Japão, ela é brasileira. E aí, de repente, ela vira para a câmera e dá uma mensagem assim, né? Bem direta, assim. Um olhou para o outro e falou, caramba, né? Não tem jeito de você fugir, tá em todo lugar, né? A gente precisa enfrentar isso e eu acho que tem acontecido. Você sentiu que depois da pandemia, as pessoas relatam que aconteceu mais esse despertar, assim, as pessoas pensaram de uma forma diferente do que vinham pensando? Eu percebi que a pandemia encurralou muita gente. Deixou sem a opção de você fugir da trajetória da vida. Muitas pessoas se separaram porque viviam casamentos falidos. Muitas pessoas surtaram porque já estavam vivendo uma vida em completo caos. E eu percebi que a pandemia trouxe a opção de você viver para dentro de casa, dentro da família, e se refazer. Eu mesmo, dentro do isolamento, né, da vida familiar que eu tive, eu dei um reset. Meu casamento mudou, a relação com os meus filhos mudaram, a pandemia me trouxe um online e eu expandi demais, porque antes eu fazia atendimentos presenciais, em grupos. Então, tem todo um movimento da expansão, do olhar para dentro, do que realmente importa. E falando agora eu vou falar coisa de doidinho também. A pandemia mexeu muito comigo, porque ao mesmo tempo que eu silenciei o barulho de fora, eu comecei a ouvir muito meu barulho de dentro. Mas não era tanto um barulho, era como se eu tivesse sendo o tempo todo conduzida a falar. Tanto que no meu Instagram, na época da pandemia, eu coloquei várias psicografias. Gente, tá vindo download, blá, 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 e falava. Por quê? Eu entendi que eu precisava ser um canal e eu precisava tranquilizar as pessoas de que, olha, vai ter uma faxina, não tem como fugir disso, isso está programado pela nossa transição planetária, acreditando ou não, né? Você acredita na Lua, que ela muda o curso de rios e maré cheia, maré... Será? Vai perguntar para o pescador, que ele vive isso todo dia. O que existe está aí. A gente acredita ou não nisso? E muitas pessoas que foram levadas para o plano espiritual através do desencarne do Covid, que foi, infelizmente, uma tragédia mundial, mas estava cronometrado diante do que estava e está programado na transição planetária. A gripe espanhola foi também um dos episódios terrenos que teve uma faxininha. Então, a gente precisa abrir um pouco da nossa consciência para não culpar fulano, ciclano, vacina, está muito além disso. Se nesse exato momento Deus estala os dedos, assim, igual o Thanos da Marvel, o que aconteceria com os vulcões, o terremoto, toda a parte estrutural do nosso planeta que está colapsando? Se ele criou, ele pode descriar, a gente não vai ter tempo. Incinerou, acabou. Mas Deus está lá pacientemente. Ai, meu Deus, vamos de novo. Mais um dia nesse planetinha. Eu acredito que ele. Nossa, a paciência de Deus é impressionante, porque poxa, não aprendeu nada. Em quantos milhões de anos a gente não aprendeu nada? Estamos em guerra de novo.
disputa de novo, escolhe esquerda, direita, em cima e embaixo. Gente, por favor, existe tanta vida além disso. Verdade. Isso é uma das coisas que eu mais brinco, né, nas terapias e nos desenvolvimentos pessoais, é que a gente não tem tempo para perder. Uma pessoa que se enfermou, que tem uma doença autoimune, muitas vezes não vai ter tempo para reparar de forma sistêmica, psicossomática, porque já tomou parte da energia daquele corpo. Mas a doença começou no espírito. E se essa doença começou no espírito, quanto tempo você está carregando esse pão bolorento dentro de você? Às vezes não vai dar para poder recuperar a embalagem do pão bolorento. Mas pelo menos o espírito terá consciência para carregar esse aprendizado para outra vida. Para chegar lá em cima e falar, nos 45 eu aprendi. Valeu a pena. E que, assim, a gente vê que a mediunidade, para muitas pessoas, ela é um desafio, né? Muitas pessoas, às vezes, enfrentam muitas coisas por conta da sua mediunidade. E aqueles que, às vezes, não aceitam ela, né, enfrentam muito mais. Quais os desafios que você enfrenta sendo um médium de cura? Existem algumas barreiras aí que você vem enfrentando ou isso é natural para você? Excelente pergunta. Tem bastante cliente que me pergunta, Nalu, como que eu faço para lidar com a mediunidade? Eu falo do rádio. A minha mãe, ela, quando entrou na casa do meu pai, eles namoravam, minha mãe via o meu avô, que faleceu quando meu pai tinha 17 anos. E ela se incomodava muito em ver aquele espírito. E ela fez um desenvolvimento mediúnico para parar de ver. Se ela mente pra gente hoje, eu não sei. Mas não perturba mais ela, né? E aí eu fui me questionando, fui entendendo que se dentro da minha casa existe essa referência, como que lida com isso? Como que eu ligo e desligo a minha mediunidade? Como que eu lido com os desafios? Porque é desafiador enquanto você não sabe ouvir a música. Que tá... Eu mesma achava que estava com depressão pós-parto, porque eu ouvia dentro da minha cabeça, você não vai sair hoje, né? Nossa, você tá tão cansada. E aí depois, para você ter uma ideia, eu sintonizei um dia, eu estava tão baixa em vibração, deixando tanto a minha casa com as portas abertas ali, tão vulnerável, que eu me conectava com espíritos sofredores, drogado, até com uma pessoa no Chile, que era familiar, que estava com problemas, eu trouxe aqui a vozinha dentro da minha cabeça. E aí eu fui falar, gente, como que eu apago isso na minha cabeça? Como que eu tiro essa referência ruim, esse conflito? Fazendo o caminho da luz. Se eu fecho as minhas janelas e fecho a minha porta, não vai entrar o frio. Mas entra por baixo. Vamos pôr uma espuminha, vamos se proteger, oração, intenção, banho, pensamento positivo, é o básico. Um médium que está em desequilíbrio, ele vai trazer um de um desequilíbrio generalizado, porque ele vai ser como um peão desgovernado em todos que estão perto. E para ajustar isso, ele precisa estar em paz na pele dele, em paz na consciência que ele está. Eu acredito muito que os desafios, eles são muito particulares. Para mim, foi muito difícil eu ter que lidar com essas vozes, entender que isso não era da minha cabeça, que eu não estava com pensamentos suicidas, que isso era uma influência, que eu tinha que... hoje em dia eu já não incorporo mais, porque eu pedi permissão para o meu campo, a nível intencional, de que era um desgaste muito grande entre uma consulta e outra, eu ter que incorporar e tirar. E as pessoas, às vezes, nem valorizam isso. É mais uma curiosidade do que realmente entender o que acontece com o médium que empresta energia para trazer uma situação. E o autoconhecimento é fundamental. É você entender
estar num centro que possa te desenvolver, é estar com pessoas, mestres, que eu acho que mais que centro em si, é buscar pessoas que vão te trazer a informação sem o julgamento. Olhando para você e falar, vamos testar aqui. Está se aproximando do seu mentor, aqui tem um papel, tem uma caneta. Vem alguma coisa para você? Não, mas eu tenho vontade de falar. Então, essa escola da espiritualidade, para quem está em desequilíbrio, ela é fundamental para você saber se você é um jogador de basquete, de futebol, de ping-pong ou um cozinheiro. Porque tem muita mediunidade, muita gente que fala de mediunidade, mas não é mediunidade. É um pensamento contaminado que pode atrair obsessor, e aí a gente fica vulnerável quanto às energias que possam estar ali no campo. Tem uma frase que diz que todos somos médiuns. De fato, todos temos a capacidade de ser médium, porque somos seres espirituais. Mas todo mundo sabe dançar? Todo mundo é bom de cozinha? Pois é. A gente tem que fazer o que a gente é bom e desenvolver os nossos talentos e se tornar melhor possível para isso acontecer. Não buscar terreiro, não buscar centro espírita para ser médium, para ser iluminado. Não, você pode ser super iluminado fazendo bem. É sendo honesto no seu trabalho, é olhando no olho do seu marido e falando a verdade. É olhar para a tua família e falar a verdade, e bancar julgamento e mandar eles para aquele lugar se precisar. Acredito muito nisso. Legal, eu também partilho dessa ideia. Eu acho que é dessa forma que você falou, né? Às vezes você não precisa ter grandes revoluções, né? A sua própria revolução, a ajudar aquele companheiro que está do seu lado, né? Já é um grande passo aí, né? E, Ana Lu, enquanto você toma uma água aí, a gente vai fazer um intervalinho aqui, dar um recadinho. Rapidinho. Já a gente volta com o pessoal do chat aqui fazendo pergunta. Poucas perguntas aqui, ninguém tem curiosidade, pessoal. Vamos perguntar aí, vamos conversar com a gente aqui. Então, o nosso recado de hoje é aquele de sempre, né? Vá. Pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir, compartilhar, porque vocês nos ajudam bastante, né? O YouTube só entende que vocês gostam do nosso canal, que vocês gostam do nosso conteúdo, quando vocês se inscrevem, curta e compartilha. Aquele joinha legal, sabe? Aquele joinha bonitinho, joinha. Exato. Aquele compartilhar com o grupo da família, com o pessoal do Beach Tennis. Isso vai ajudar bastante a gente, isso é muito legal. Também falar para vocês que as redes sociais da nossa convidada, da Ana Lu, estão todas na descrição dessa live, então segue ela lá também, participe aí do dia a dia dela, que ela traz bastante novidade, né, Ana Lu? Quase sempre aí postando conteúdo, né, nas redes sociais. Então, se atualize aí com a Ana Lu, também procure ela lá, com relação às terapias também, né, Ana Lu? Como é que o pessoal fala com você lá? Tem o link através da bio. No direct também eu consigo atender à medida do possível as pessoas e poder orientar qual que é o caminho para cada um. Mas a consulta que eu mais faço, que as pessoas gostam muito, é a consulta terapêutica intuitiva sistêmica com cartas. Olha. Porque ela traz tudo aquilo que eu sou com um tempo de 90 minutos para a gente abrir as questões, trazer o que de fato é importante para reprogramar, fazer uma limpeza energética, tudo aqui. A consulta parece uma conversa de Dona Marocas ali, a gente conversando, umas coisinhas e tudo acontece. E no final da consulta, eu faço a abertura de cartas de forma intuitiva, para trazer confirmação, orientação e uma mensagem, para que o campo possa ser selado através de todas as coisas que foram ditas e programadas
para que a pessoa possa sair com uma nova configuração na vida dela. É mágico. Maravilhoso. Imagino. O nosso amigo Fernando aqui está sempre presente aqui em nossas Oh. lives, dando uma boa noite para nós aqui. Fernando, dona Leila, Isso, grande abraço. Muito obrigado, Fernando, a presença de você aqui, da dona Leila, por sempre acompanhar nosso trabalho aqui. Muito Sim. obrigado, viu, Fernando? O Anderson também está feliz que a Ana Lu veio aqui conversar com a gente e já emendou uma pergunta. Ele quer saber se obsessores são um espírito humano ou são espíritos não humanos? Os dois. Tem mais obsessor vivo do que desencarnado. Porque a forma pensamento, a frequência mental, a energia que a pessoa emana, ela pode ser, sim, uma obsessão. Eu digo muito que tem pessoas que são auto-obsessivas. Elas entram numa paranoia, num modo de vibração, de medo, de escassez, de revolta, de rejeição, de abandono, e ela vai indo. Ela se auto-colocou lá. E aí, estando no espiral lá embaixo, fica muito mais difícil ver as coisas boas aqui em cima. Aí a gente pega um guindaste bem bonitinho, confortável, e arranca a pessoa pelo cabelo, e aí tira dela. Quem mandou você fazer isso com você? Tá certo. Mas esses obsessores, tirando a brincadeira, assim, cada religião traduz isso de uma forma, né? É muito importante a gente considerar que todas essas informações são informações pessoais, são experiências pessoais, aquilo que eu acredito, porque eu não sigo nenhuma doutrina. Provavelmente algumas doutrinas vão pensar diferente, vão levar um outro caminho, mas eu sempre oriento. Não vamos pensar, nem vibrar, nem acreditar em trabalhos, nem obsessor. Vamos acreditar naquilo que é na luz? Vamos virar como um girassol para a luz? Porque é lá que a gente precisa atrair. É ali. Quantas pessoas na luz? Estou com encosto. Eu não quero saber se você está com encosto, eu quero saber o que você vai fazer para sair desse encosto da vida. Porque quando você muda a tua vibração, quando você muda a tua energia, o que tinha ali grudado... Com certeza, né? Nosso grande amigo também, Renato Oliveira, do canal Hora de Compartilhar. Tá falando aqui, Drick Mono, ótima noite. Ana Lu, poderia falar sobre a mediunidade de cura estar se espalhando novamente entre as pessoas por todo o mundo? Muito bom. Obrigada, Renato, pela pergunta. É um chamado, né, como a gente diz, dessa transição planetária. Os seres de luz precisam acordar ali, né, ter uma responsabilidade quanto ao nosso servir. Eu não sei se vocês assistiram o nosso Lar 2, Os Mensageiros. Não, ainda não. Ainda não. É lindo. Eu vi alguns cortinhos. E aí fala sobre isso, sobre os nossos acordos espirituais em que a gente tem antes de vir para cá e que muitas vezes as pessoas se perdem ou esquecem do seu propósito. E a nossa Terra, o nosso planeta, o nosso inconsciente coletivo, se a gente vibra na evolução, ele vai nos conduzir a esses despertares, a essa mediunidade de cura, a essa mediunidade de ajuda. Existem várias camadas de mediunidade que cada um pode acessar. O que eu digo mediunidade de cura é porque através do meu instrumento corpo, eu considero que eu consigo ajudar as pessoas a se curarem. De forma alguma, eu sou a curandeira que tenho poderes especiais, eu sim tenho poderes através do meu corpo, mas que eu guio e oriento as pessoas para que elas tomem o remédio do médico. É isso aí. Aí. O nosso amigo Fernando também tem uma pergunta, ele quer saber por que os espíritas dizem que as incorporações só acontecem no centro. Maravilhoso essa pergunta. Vamos supor que você começa a manifestar e que você está na sua casa e você incorpora sozinho. Quem vai te ajudar a soltar?
Quem vai te sustentar energeticamente para você poder ficar bem pós-trânsito? Por isso que é muito importante ter uma egrégora, ter um assistente, ter um mentor, ter esse espírito amigo para falar com o obsediado ou mesmo com a incorporação, para você ter essa força do campo para entrar e sair desse lugar. Não recomendo práticas individuais, é muito perigoso, pode sobrecarregar, pode ser tão perigoso quanto algumas drogas que as pessoas entram e não saem mais. Porque dependendo da casa, se está bagunçada e entra nessa frequência, mesmo sendo um espírito de luz, porque às vezes é comparado ao efeito de droga, é tão gostoso que se sente depois de ser passagem. E tem muita gente viciada em centros espíritas, em centros, em terreiros e práticas espirituais para ser condutor da mediunidade, da espiritualidade, porque o efeito anestésico, brilhante, parece que você tomou um relaxante muscular e está tudo bem. Esse êxtase que vem depois, tem muita gente viciado. Então, isso é uma coisa que não se fala nos centros espíritas. Mas eles sempre dizem, não faz fora, porque pode ser muito perigoso por causa disso. Precisa ter uma rede de sustentação. Eu já vi incorporação e desobsessão com 10 médiums em cima e não conseguia tirar o dinossauro do rapaz. E aí foi defumação, foi cristal, foi de tudo, porque estava super apegado à matéria. Ele não estava disposto a sair daquele lugar de fala. Então, é muita responsabilidade de lidar com a espiritualidade. A gente sempre também fala sobre isso, porque a gente já presenciou em algumas sessões de desobsessão também, algo tipo parecido que o teu relato aí que você falou. O nosso trabalho também, a gente sempre orienta que as pessoas não façam nem por brincadeira. Porque jogos de cartas, de espírito, de copo, pelo amor de Deus, deixa os filmes de terror brincar com isso. O pessoal se acha caça-fantasma. Então, assim, precisa tomar todo um cuidado, porque uma vez que você é obsediado, a sua vida física muda, né? Você muda o comportamento, você, às vezes, pode ter complicações materiais por conta disso, né? Então, é bom evitar, né, que esse tipo de trabalho seja feito fora de um local adequado, né? Porque você não, que nem a Ana Lu falou, você não tem controle sobre isso, né? E às vezes até um espírito bom, mas ele viu que a rádio está aberta, ele vai querer falar toda hora. E aí ele vai atrapalhar o seu livre-arbítrio, se você permitir. Então, a mediunidade, ela é uma responsabilidade que a gente precisa saber usar. E eu, dentro do meu trabalho, eu uso o mínimo possível de mediunidade ativa para poder estar sempre bem comigo e com as pessoas. Mas eu já tive aqui trabalhos que o preto velho veio e eu me encurvei, aí eu falei, e aí foi embora, tal, e eu continuei. Então, depende muito da energia, depende muito da outra pessoa, depende muito do contexto. Mas eu estou preparada para isso. Eu sei entrar e sair da piscina, não sei me afogar. Aí, é isso aí, ter responsabilidade com o que faz, né? Ana Lu, para a gente falar um pouco aí do seu trabalho, eu vi também que você comentou aqui que faz a constelação sistêmica, né? Isso. Eu faço um atendimento terapêutico sistêmico. A constelação, ela é um processo, ela é uma jornada que usa as leis sistêmicas e o campo morfogenético para fazer a representação, seja com os bonequinhos, seja em grupo, seja até com tampinhas de garrafa. É possível fazer a constelação. Vou trazer aqui coisa de doidinho de novo. Eu tô falando, eu tô assinando embaixo. Para mim, a constelação é uma ferramenta espiritual. Por quê? A energia que se manipula dentro do campo morfogenético, através do chakras, através do poder da fala, da intenção, é muito real. Quem já fez constelação e ocupou um lugar de alguém, representando alguém, falou, gente, meu corpo manifestou. Você entrou no lugar de alguém. Então, eu ficava 5 horas na minha constelação familiar.
Porque como é que uma médium como eu ia fazer um trabalho simplesmente de movimentar bonequinhos e falar, eu sinto muito por você ter feito isso comigo, me perdoa. Não, eu entrava em cada campo, eu incorporava as mensagens e isso ficava muito grande. Então eu parei de fazer esse tipo de atendimento e trouxe toda a bagagem da constelação, tudo que eu aprendi, todas as leis sistêmicas e organizacionais dentro do processo que Bert Hellinger organizou para dentro do meu trabalho. Então, eu falo muito de acordos sistêmicos, de reprogramações sistêmicas, mas dentro desse contexto terapêutico. Eu entendi que a constelação, para mim, não funciona. Não é que não funciona, não é um método que eu, Ana Lu, terapeuta sistêmica, mais me identifico por conta dessa bagagem que eu tenho e que fica muito pesado o trabalho. A pessoa não vai esperar 5 horas para resolver todos os acordos espirituais e todas as falas, porque a gente dorme antes. O Fernando aqui agradeceu pela explicação e o Anderson falou que gosta quando você traz esse tipo de assunto. Assunto de Eu brinco com as minhas clientes, falo, gente, eu vou falar uma coisinha de doidinha que não fala nas notícias, vamos lá. Mas é legal você falar sobre isso, Sim. porque às vezes é isso que as pessoas têm na cabeça, né? Como é que funciona, como que é, e foge, né, um pouco daquilo que é usual. Então é interessante isso, né? Porque também Por desperta. exemplo, existem vários coaches, vários mentores de negócios, assim, pessoas com milhões de seguidores, pessoas grandes, que são chamados hoje em dia de players, né? Que usam os métodos de constelação para fazer um baita de um show dentro do evento, do curso, e as pessoas são completamente tocadas. Por que são tocadas? Além de falar de referências familiares, além de trazer, através das palavras, a cura ou o alinhamento que aquilo que ela esperava ouvir do pai, ela ouvindo e vendo o outro fazendo, refletiu aqui. Energético. É espiritual. E também dentro do direito existe uma polêmica gigantesca sobre constelação no direito, que muitas pessoas estão acessando a constelação no direito para resolver processos que às vezes está 20, 30 anos parado. E dentro de uma constelação consegue soltar, o negócio resolve. Será que, de repente, devolver para a pessoa, ou ver a pessoa e dizer, puxa, eu reconheço todo o esforço que você teve. Eu percebo o quanto você deu da sua vida e nem pôde usufruir. E agora eu, que ganhei de mão beijada essa herança aqui, estou querendo já tomar posse disso e vender. É muito injusto com você, não é? Bom, Ana Lu, chegando ao final do nosso bate-papo Mas já? aí, passou muito rápido, muito legal, assim. Eu não gosto dessa parte, mas tudo bem. A Ana Lu tem uma energia muito boa, né? Traz pra gente, assim, uma tem. coisa muito legal e a gente pode ficar horas conversando aqui, né? Sim, tão gostoso, sim, né? é muito bom. Esse bate-papo, assim. E a gente tem milhões de dúvidas aí, mas eu tenho certeza que numa próxima ela vai voltar aqui para a gente conversar, né, Ana Lu? Já estendendo o convite aí, já ultrapassando a barreira aí sem falar nada, né? Né? Então, já aceito, já, imagina, a energia super aconteceu aqui. Opa! Muito legal, foi muito bom. E eu sempre faço uma última pergunta para a gente finalizar a live, se ficou faltando falar alguma coisa, se tem alguma coisa que você queria falar sobre o nosso assunto que a gente deixou passar, e também que você falasse um pouquinho, novamente, como o pessoal te acha, como que as pessoas vão até você para você descobrir qual terapia, né, qual processo que elas vão entrar, né, para se curarem. Então, eu queria que você falasse isso para a gente. Meu Instagram, @AnaLuVillanova, é a minha casa de desenvolvimento, é o lugar sagrado em que tudo que eu acredito, tudo que eu sou está ali.
desde os destaques, desde os vídeos, eu estou inteira ali. Então, quem quiser conhecer o meu trabalho através das terapias individuais, acessa o link da bio que dá no WhatsApp, a minha assistente Bia, ela entra em contato, para a gente poder trazer essas informações e ver o que serve para cada um. Tem gente que não gosta de terapia com cartas, então faz só a terapia intuitiva. Tem gente que quer fazer uma jornada de desenvolvimento, então entra na terapia Lúmina. São 4 consultas, uma vez por semana, um puxão de energia, uma expansão de um salto quântico realmente, para quem precisa sair desse lugar desconfortável. E é muito maravilhoso, é muito incrível. E tem outros tipos de serviço, tem outros tipos de conexões, e você perguntou o que faltou, né? Não faltou nada. Acredito que muitas das coisas que saíram aqui foram muito especiais, e assim como eu faço em todas as consultas que eu atendo, eu vou fechar esse campo energético abençoado que Deus nos uniu nessas energias e nossa egrégora daqui, que a gente possa sentir no nosso campo a vibração da expansão espiritual, das bênçãos dentro do nosso lar, dentro do nosso coração, que esse fogo que nos alimenta dentro do nosso âmago, do nosso corpo, a energia vital, o fogo da vida, que nos faz ser capazes de buscar sempre o melhor, que a nossa mente se limpe e se regenere com todos os pensamentos positivos e alinhados a tudo aquilo que Deus quer que sejamos manifestadores da luz. Que se você sentiu no teu coração o chamado de se desenvolver, que você busque da forma que for mais agradável, seja numa leitura, seja num centro perto, vai trilhando o seu caminho, porque tudo o que é seu aparece para você. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Maravilhoso. Agradecer Nossa. você demais, Ana Lu, por vir bater um papo com a gente aqui. Sim. Ter um tempinho aí para trazer conhecimento aí, para nos instruir com relação ao seu trabalho, né? A sua forma de pensamento com relação à espiritualidade. Tenho certeza que, nem você disse, ajudou muitas pessoas. Com certeza. Vai ajudar também, porque essa live vai ficar salva aqui e as pessoas vão entrar aqui, vão também entender essa mensagem, né? Assimilar essa troca de energia que tivemos aqui. Então, muito obrigado. Sempre será um prazer recebê-la aqui. E Obrigada. Show, valeu a pena demais. Rico e Mona, obrigado por essa oportunidade. Vocês darem voz a tudo isso que eu faço é muito especial para mim. Agradeço muito. Maravilhoso. Agradecer também o pessoal do chat que esteve aqui com a gente, o pessoal que assistiu a nossa live, que vai compartilhar, que vai dar aquele joinha lá, que também vai seguir a Ana Lu nas redes sociais dela, está aqui na descrição dessa live aqui. Não se esqueçam de seguir ela lá, tem conteúdo sempre lá no Instagram, então se atualize, né, e energize-se através das postagens da Ana Lu, e não se hesite em procurá-la, para caso você sentir a necessidade, né, de passar por uma consulta, ter uma terapia mais individualista, mais individual, né, para que você está passando por algum problema, tenha isso sanado. Então, nosso muito obrigado a todos vocês. Dizer que semana que vem nós estamos de volta. A agenda sai no Instagram e em nossas redes sociais todo domingo à tarde. Então, fique ligadinho aí para que você possa ter acesso à nossa agenda. Exato. Valeu? É isso aí. Vamos chegar, então? Vamos lá, pessoal. Valeu, gente. Tchau, obrigado, tchau. Ana Lu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.